Olá, meu bem, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos aprender um assunto novo. Isso mesmo, nós iremos aprender hoje sobre as histórias em quadrinhos. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar desse gênero textual. E eu gostaria de saber se vocês já leram alguma história em quadrinhos. Aqui eu coloquei alguns exemplos, algumas capas de histórias que fizeram muito sucesso, como por exemplo, histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, da Marvel, do Seninha. Acredito, inclusive, que nós encontrávamos algumas dessas histórias lá na escola próxima à escada, não é mesmo? Se vocês já leram alguma história em quadrinho, comenta aqui no chat que eu quero saber qual história em quadrinho vocês já leram, tá certo? Mas agora vamos para a nossa apostila. Apostila de redação. Histórias em quadrinhos. A Mônica vem e nos diz: você sabia que toda história em quadrinhos é uma narrativa? Sim, é uma narrativa. Lembrem que nós já estudamos narração, né, na unidade passada, e nós sabemos que narração é toda a história contada e que segue uma sequência de início, meio e fim. Mas vamos ouvir a resposta do Cascão. É claro, os acontecimentos são apresentados nos quadrinhos em sequência, de acordo com a ordem dos fatos. Foi justamente o que eu havia dito. Então a gente sabe que toda história tem que ter início, meio e fim. E quando alguém conta essa história, essa pessoa está narrando. Então a Magali nos diz: as histórias em quadrinhos podem conter apenas imagens ou imagens e textos em balões de fala, pensamentos e outros. O que isso significa? Isso significa que existem histórias em quadrinhos que não têm texto, somente imagens. Porém, com a fisionomia, com as expressões dos personagens, a gente consegue identificar o que eles estão sentindo e ou pensando. Mas existem também as histórias tradicionais, as mais comuns, que são as histórias em quadrinhos, que nós encontramos os personagens e as falas, como nós estamos vendo na nossa apostila e na tela. Então vem o Cascão. Acompanhe os tipos de balões que podem aparecer nas histórias em quadrinhos. Então vamos lá conhecer esses balões. Nós temos o balão da fala, o balão pensamento, balão cochicho, balão grito e balão choro. Esses são os principais balões que nós identificamos na maior parte das histórias em quadrinhos. O balão da fala, né, o balão de fala, como o próprio nome já diz, ele vai surgir todas as vezes que alguém for falar. Esse balão pensamento, que parece uma nuvenzinha, como o próprio nome também já afirma, ele vai surgir quando, ao invés de falar, o personagem pensa. O balão cochicho, que é esse aí todo pontilhadinho, é quando alguém fala baixinho, como se fosse falar um segredo, onde outras pessoas não podem ouvir, não podem descobrir. O balão grito, né, que é quando alguém grita. E o balão do choro, que aí na apostila de vocês percebem que é como se ele estivesse derretendo. Parece um sorvete no calor. Então, o balão choro é quando alguém está se comunicando, se expressando, porém, além disso, ele está chorando, ou falando e chorando, ou somente se expressando através do choro. É comum perceber que nas histórias em quadrinhos, as personagens conseguem se comunicar sem precisar falar. As expressões são bastante importantes para demonstrar o que elas estão sentindo. Veja, aqui nós temos um único personagem. Ele não está falando absolutamente nada, não tem balãozinho de pensamento, mas só pelas expressões deles, ou seja, só pela fisionomia, só de olhar para ele, a gente consegue identificar quando ele está com raiva, com alegria, tristeza e medo. Outro recurso bastante utilizado é o uso dos sons, chamados onomatopeias.
Isso mesmo. Como a revista em quadrinho, né? Ou histórias em quadrinhos, como o próprio nome diz, é uma história, a gente vai ler, não tem como a gente ouvir os sons. Então, esses sons são representados nessas histórias por algo que nós chamamos de onomatopeias. Fique por dentro. As onomatopeias não se encontram no dicionário, isto é, são ruídos e não sons da língua. Devemos usar as letras do alfabeto para criar onomatopeias que imitam os sons que queremos transmitir. Então é justamente isso. Veja alguns exemplos. Na apostila de vocês tem crash, esse Zzinho aí que a gente sabe que é quando alguém está dormindo, tic-tac, bum, bibi da buzina. E além dos da apostila, eu trouxe outros, como esse zap, splash, que é quando faz o barulhinho da água, cabum, a explosão, ops, quando alguém faz algo que não era para ter feito, pof, ou seja, quando tá tendo alguma confusão, alguma briga, bang, né, que acontece muitas vezes quando alguém atira. Então percebam que existem várias onomatopeias, aqui são apenas alguns exemplos. E lembrando, as onomatopeias são representações de sons, ou seja, a gente pega algumas letras do alfabeto e faz com que ela pareça, né, o som, já que a gente só vai conseguir ler e não ouvir. A tirinha difere da história em quadrinhos porque é um texto narrado em poucos quadros, até 4 quadros. Aqui no nosso exemplo, vocês percebem que são apenas 3 quadrinhos. Mas tanto uma como a outra procuram reproduzir uma conversa na qual as personagens se comunicam por palavras ou expressões faciais e corporais. Por exemplo, essa tirinha que nós temos aqui na nossa apostila. Percebam que em nenhum momento a Mônica fala absolutamente nada. Ela está andando quando ela de repente avista um sapo. Perceba o olhar dela. E ela começa a imaginar que se ela beijar esse sapo, ele se transformará em um príncipe. Mas, plim! A magia aconteceu e ao invés do sapo se transformar em príncipe, ela que se tornou uma rã. Você sabia? Aí vem uma curiosidade. Maurício de Souza nasceu no Brasil em 1935, em uma pequena cidade do estado de São Paulo, chamada Santa Isabel. Ele é criador dos personagens da Turma da Mônica. Eu tenho certeza que vocês já sabiam que ele era o criador, mas provavelmente vocês não conheciam tantos detalhes. Onde ele nasceu, quando ele nasceu, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Agora nós iremos para a nossa atividade. Atividade de redação. Antes de começarmos com a atividade propriamente dita, vou dar aqui um minutinho para que todos consigam preencher o cabeçalho. Para ajudá-los, vou deixar aqui na tela o meu nome. Então já coloca aí, Átila Sabrina, na parte da prof. Coloquem a turma, o nome completo de vocês e a data. Vamos que o cronômetro está na tela.
Agora sim, nós iremos começar com a nossa atividade. Número 1. Leia a história em quadrinhos. O título dessa história é Vida de Passarinho. O maior inimigo dos passarinhos é o caçador. Como é um caçador? Felizmente, nunca vi um de perto. Os caçadores falam? Falam. O que eles dizem? Bang, bang. Essa é uma história em quadrinho que, na verdade, a gente percebe que, aparentemente, é uma mãe, né? Ou um pai que está cuidando, ensinando a questão da sobrevivência para o seu filho. Agora vamos para as questões. 1.1. De acordo com a história, qual é o maior inimigo dos passarinhos? E 1.2. No último quadrinho, o passarinho reproduz um som que, segundo ele, é a fala do caçador, bang bang. Na verdade, o que esse som representa? Para essas questões, eu vou dar 3 minutinhos. E para ficar um pouco mais simples para os que não estão com a folhinha, eu deixei aqui na tela a história menorzinha. Então, vamos lá. Agora vamos para a correção. De acordo com a história, o maior inimigo dos passarinhos é o caçador. E bang bang, em verdade, representa um tiro. É o som de um tiro. Número 2. Ligue
cada frase ao balão a que ela pertence. Percebam que nós temos do lado direito 4 balões e do lado esquerdo frases que representam cada balão. Então, vou ler as frases e vocês vão ligar essas frases para o balão correspondente. Primeira frase: Mãe, cadê meu tênis? Segunda frase: preciso falar baixo porque vou te contar um segredo. Por favor, onde fica a farmácia? E a última frase: não posso esquecer de fazer a lição de casa. Para essa questão, eu vou dar 2 minutinhos. É uma questão simples, somente ligar. Mas preste atenção para não ligar a frase no balãozinho errado. Tempo na tela. Agora vamos para a correção. Mãe, cadê meu tênis? Percebam que a pessoa está gritando. Se ela está gritando, só pode ser o balão de grito. Segunda frase: preciso falar baixo porque vou te contar um segredo. Ou seja, a pessoa está cochichando, ela está falando baixinho, ela não quer que outras pessoas escutem o tal segredo. Então só pode ser esse balãozinho aí pontilhado, balão cochicho. Terceira frase: por favor, onde fica a farmácia? É uma fala, a pessoa está perguntando a alguém onde fica um determinado lugar. E por fim, não posso esquecer de fazer a lição de casa. Ou seja, a pessoa está pensando, o balão da nuvem, o balão do pensamento. Ela mesma está falando sozinha, com os seus pensamentos. Não posso esquecer. Então, ela deve lembrar. Número 3. Leia a tirinha e responda. Percebemos que as personagens são uma professora e seus alunos. A professora diz: esqueci a lista de chamada. Então um aluno responde: eu tenho o nome de todos os alunos, professora. Ela ficou feliz e perguntou: empresta? Então ela fez a chamada. Lavinha, presente. Júlio, presente. Vamos para as alternativas. Letra A. Em qual local se passa a tirinha acima? Letra B. Qual era o problema da professora? E letra C. A tirinha foi publicada em um livro ou revista? Para essas questões, eu vou dar 4 minutinhos.
Agora vamos para a correção. A tirinha acima se passa na sala de aula. Isso mesmo, a gente não pode dizer somente que é na escola ou no colégio, porque na escola poderia ser em qualquer lugar, na quadra, no corredor, mas tudo isso aconteceu em sala de aula. O problema da professora foi que ela havia esquecido a lista de chamada. E por fim, essa tira foi publicada em uma revista. Percebam na tela que eu fiz questão de colocar até uma setinha aí, onde diz que foi na revista Recreio. Agora vamos para a próxima questão. Número 4. Como a professora se sente ao longo da história? Ligue. Como ela se sente no primeiro quadro, no segundo quadro e no terceiro quadro? Alegre, preocupada ou calma? Para ficar mais fácil, eu coloquei aqui abaixo da questão mais uma vez a tirinha para que vocês consigam observar o primeiro, o segundo e o terceiro quadro. Para isso, eu vou deixar 2 minutinhos. Agora vamos para a correção. No primeiro quadro, nós percebemos que a professora ficou preocupada, afinal, ela havia esquecido a lista de chamada. No segundo quadro, por sua vez, um aluno disse que havia encontrado, ou que ele possuía, em verdade, o nome de todos os alunos, e isso deixou a professora alegre. E, por fim, no terceiro quadro, ela estava calma fazendo uma chamada. Mas antes da aula acabar, vamos assistir a leitura de uma revista em quadrinho da Turma da Mônica. Espero que vocês gostem. Zalelé, hein? Se for assim, vende-se esta propriedade. Ô moço, tá interessado nas terras do Inhotonico? Estou sim. O lugar é muito bonito e a terra parece ser fértil. Você mora por aqui? Moro logo ali, bem pertinho, sim senhor. Então você é a pessoa certa para me responder algumas perguntas. Tô às ordens. Esta terra dá milho? Não dá não, senhor. Dá batata? Também não. Dá feijão? Nunca deu. Dá arroz, mandioca, trigo? De jeito maneira. Obrigado, garoto. Ei moço, desistiu do negócio? Claro, você disse que aqui não adianta plantar nada. Ah, bom, se planta é diferente.